Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós vamos aqui compartilhar o capítulo de número 2 do nosso livro Restituição de A a Z. Amém? Amados, vamos começar orando? Pai, eu quero te pedir que nessa manhã, começo de tarde, o Senhor fale conosco. Ó Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê espírito de revelação da tua bondade, da tua vida, da tua graça, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, aleluia, amém. Amados, ontem nós lemos, né, eu pelo menos ouvi, quero indicar você que ouça o pastor Wilson, PW Silva Oficial, é o Instagram dele, YouTube dele, nós ouvimos o valor de uma alma, que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa alma tem valor, que eu e você temos valor e que a nossa alma é eterna. As coisas daqui são passageiras, mas a nossa alma é eterna. A única coisa que está nesse mundo, que vai daqui para lá, é a nossa alma. Então, nós precisamos ter essa clareza de que a nossa alma é eterna. Isso nós falamos ontem. E hoje, o título é Restituindo os Referenciais das Nossas Almas. Sabe? Tudo que você vai fazer e que eu vou fazer, nós sempre temos um referencial. Sempre, sempre. Então, o pastor coloca aqui da seguinte forma, né? Que lá em Gênesis, capítulo 1 e também no capítulo 2, ele coloca o texto que fala que o homem foi criado. E o homem foi criado num momento exclusivo. O homem não foi criado com todos os animais. Então, quero falar para você. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é diferente. Você não é incluído como todos os animais. Sabe, as pessoas muitas vezes colocam aí nessa mesma categoria. Sabe, nós temos tanta importância. Toda vida tem o seu valor. Deixa eu falar, toda vida tem valor sim, mas a sua vida é diferente para Deus. Você é especial. Você é alguém que foi criado num momento diferente para um propósito diferente. Então você precisa ter essa clareza. Amém? Mas quando Deus nos criou, o que nós precisamos ter de clareza? Ele nos colocou num lugar chamado Éden. Colocou Adão. É o propósito dele para o homem. Então, Adão e Eva. E ali, o que aconteceu, meus irmãos? Deus vinha estar com o homem todo dia na viração do dia. Para quê? Para que ele tivesse um referencial. Então pense o seguinte, lá na tua família, na tua casa, você pegou o seu filho recém-nascido e mandou para uma escola para ele aprender 20 formas de aprender a falar? Não. Como que foi? O referencial dele foi ali o ambiente da sua casa. Você mesmo quando era bebê, eu também quando era bebê, o nosso referencial eram as pessoas da nossa casa. Então você aprendeu a falar, a forma, o jeito, tudo mais, pessoal da sua casa. Eu vi uma entrevista recentemente de um jogador que foi jogar nos Estados Unidos e o filho dele só aprendeu inglês, foi alfabetizado em inglês, mas em casa ele falava em português para que o filho aprendesse as duas línguas. Então o filho dele não foi educado gramaticalmente em português, mas ele aprendeu a falar com o pai. E o pai, ele tinha uma gíria que ele falava bagulho. E aí eles voltaram para o Brasil e aí agora ele teve que desconstruir isso com o filho, porque bagulho aqui significa outra coisa. Então, o que acontece? Ele aprendeu com o referencial dele, que era o pai naquele momento. A linguagem era do pai. Então, o nosso maior referencial, se você olhar, é Deus. É Deus. Para Adão e Eva era Deus. Ele vinha na viração do dia, todos os dias, para mostrar qual era o referencial. Porque Deus, ele é um Deus de família. Você e eu aprendemos as coisas em família. Então, nosso principal referencial é Deus. Entretanto, o diabo, qual que é o trabalho dele? Destruir os referenciais. Então o que ele começou ali com Adão e com Eva? Ele falou, ó, o que Deus falou para vocês não é verdade. Mas olha, eu tenho certeza que você e eu, nós não queremos seguir ninguém que é mentiroso. Então ali o diabo começou a colocar dúvida em que Deus era um referencial, de que Deus estava falando a verdade para Adão e para Eva, de que Deus era amoroso, porque até isso ele pôs dúvida. Por que ele pôs dúvida no amor de Deus? Porque quando ele fala assim, ó, Deus não quer que você saiba da mesma coisa que ele sabe, é colocar dúvida sobre o amor de Deus. Então, o que você e eu precisamos ter clareza? Quando nós começamos a nossa vida, sempre nós temos um referencial.
Sempre. E quando nós não temos um referencial, nós vamos buscar. Por isso que o diabo quer destruir os nossos referenciais. E qual é o nosso principal referencial? Deus. Deus é o nosso principal referencial. Mas, para ser mais prático, o homem caiu e o referencial de Deus, nesse sentido, foi sendo ao longo do tempo perdido. Foi se esvaziando. E aí Jesus Cristo veio para vencer o diabo. Venceu o diabo. E ele venceu o diabo e ele se tornou o nosso referencial. Amém? Então, presta atenção. Eu sei que eu quero indicar você mais uma vez. Ouça a live do pastor Wilson de manhã, muito poderosa. E aqui ele fala muito da questão do referencial, de Jesus ser o nosso referencial. E do diabo ser aquele que tenta deturpar o referencial. Então o que ele faz? Ele cria o mundo, cria outros referenciais, outra forma para destruir a tua alma. E a minha alma. O alvo do diabo é destruir a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela é para Deus. Ela é eterna. E ele sabe que se ele nos destruir, nos destruirá eternamente. Então, você precisa ter clareza, cuidar da sua alma. Mas para você cuidar da sua alma, o que você precisa ter clareza? Eu preciso ter um referencial. Quem eu vou seguir? Qual é o norte que eu tenho? Qual é o rumo que eu vou dar? Entendeu, meu irmão e minha irmã? Então, a primeira coisa que você precisa ter clareza é isso. A primeira coisa que Deus vai restituir na minha vida e na sua, primeiramente é isso. É o nosso referencial. Porque quando você sabe que a sua alma é importante e o seu referencial é o Senhor, o que acontece? Você vai ter a sua alma saudável, a sua alma abençoada, a sua alma equilibrada, cheia de vida, cheia de favor, cheia de graça e no lugar devido. Porque é a mesma coisa que eu pegar uma TV que ela tem uma voltagem de 110 e você ligar ela no 220, vai queimar, vai dar ruim. Então quando o diabo pega outros referenciais, começa a nos colocar dúvidas sobre Deus, o que acontece? Qual é o objetivo dele? Que eu e você coloquemos a nossa alma no lugar que não deve ser colocado. E o pastor colocou aqui 3 referenciais que o diabo oferece. E eu quero falar de cada um deles aqui. O primeiro, o que o diabo coloca no mundo para nos atrapalhar? Para que a gente possa seguir esse referencial e bater a cabeça na parede, enfiar o sorvete na testa, dar com burro na água, sei lá qual tipo de coisa. Vai dar ruim, como dizem por aí. O que o diabo faz? Ele coloca 3 referenciais para dar ruim na minha vida e na sua. O primeiro, ser independente. Presta atenção, Deus, Ele é Deus, Ele é perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas Deus já é perfeito. Então, o que nós vamos ter clareza? Deus precisa ser imitado. Ele precisa ser o maior referencial. E Deus, quando foi criar você e a mim, Ele usou o plural. Então, quando Deus foi criar todas as coisas, Ele disse: haja, e as coisas foram sendo criadas pelo poder do Espírito e pela palavra que é Cristo. Entretanto, quando Ele foi criar o homem, eu e você, Adão e Eva na época, mas o que aponta para mim e para você, qual foi a palavra que Deus liberou? Façamos o homem, façamos. Então, Deus, Ele faz tudo em plural, em comunidade, de forma coletiva. Eu gosto de usar o termo família. Deus faz tudo em família. Deus é um Deus de família. Deus não anda sozinho. E qual que é o referencial e a forma que o diabo colocou no mundo para tentar me enganar e te enganar? Viver independente. Independente, isolado do que tem na tua cabeça, sem estar conectado com ninguém, sem estar vinculado com pessoas que te amam. Essa é a forma que o diabo, a primeira forma que o diabo tenta atrapalhar a minha vida e a sua. Sermos pessoas independentes. Eu não nasci para andar sozinho. Escreve isso aí no comentário. Eu não nasci para andar sozinho. Sabe, eu acompanho casamentos há 18 anos, além do meu, obviamente. Eu vejo qual que é o principal problema dos casamentos. 2 pessoas se casaram e querem viver de forma independente. Não porque eu tenho as minhas coisas. Não porque é meu direito. Não. Eu tenho um filho de
vai fazer 22 anos. E ele tá num relacionamento planejando para casar. Eu falo para ele, ó, você só pode casar se você enterrar a sua vida de solteiro. Ou seja, a sua vida sozinho. Não existe isso. É claro que cada um tem a sua individualidade, a sua característica, mas não existe mais uma vida sozinho. Uma vida independente. Então, o meu dinheiro é o seu dinheiro, a minha dívida é a sua dívida, os meus benefícios são os seus benefícios e o contrário também. Entendeu? Então, você tem que ter muita clareza. Deus não te criou para viver sozinho. Quando Deus te colocou numa família, é para você aprender a viver conectado. Quando Deus te colocou numa célula, numa igreja, é para você aprender a viver de forma coletiva. Então, quando que vai fazer mal para minha alma e para a sua? Quando a nossa alma, a gente perde o referencial, quando quer viver de forma independente. Estamos copiando o mundo quando fazemos isso. E essa é a obra do diabo. Escuta o que eu vou te dizer. Viver de forma independente vai te levar a viver também sozinho. Ah, Felipe, mas eu lá na minha família, eu tenho bastante gente. Mas isso não quer dizer que você não vive independente. Se você faz só o que você quer, da forma como você quer, se você não pensa no todo, de forma coletiva, você é alguém independente. Você é alguém independente. Então mata isso na tua vida. Segunda coisa, segundo referencial, você é o que você possui. Ah não, Felipe, eu sou crente, disso aí eu já sei lidar. Eu não sou o que eu possuo, eu sou aquilo que Deus falou para mim. Mas na prática é isso? Então, por exemplo, você talvez tenha um alvo aí de um carro, de uma casa. Talvez você tenha um alvo de viajar, de fazer um curso, de... não sei qual é o seu alvo material. Aí quando você não consegue alcançar esse alvo, você continua feliz, tranquilo e em paz? Resolvido? Tudo tranquilo? A sua alma permanece em paz? O mundo, filho, eu sei que isso talvez não serve para você, mas o mundo, as pessoas matam para roubar coisas, porque ela é aquilo que ela poderia ter, que ela deve ter, é a mentalidade deles, é o pensamento deles, sabe? Talvez você está olhando para as questões da sua vida, você fica abatido quando você não tem dinheiro, você fica para baixo, você fica deprê quando a sua família não é aquilo que você gostaria, quando seus filhos não estão no veio que você gostaria, quando seu pai e sua mãe não te honram como você gostaria que honrasse. Tudo isso é sinal que você está copiando o mundo. Está copiando o mundo. Não, porque eu não tenho casa própria. Olha o que se vende no Brasil. A felicidade é o sonho da casa própria. Mas deixa eu falar para você, você não é daqui. Se você tiver, ótimo. Ore, trabalhe, compre, tenha, maravilhoso, nada contra, eu tenho minha casa, eu não sou contra isso, mas o meu valor não está nisso, o seu valor não está nisso. Então, meu querido, minha querida, Jesus, ele fala muito claramente que o que? Nós ficarmos acumulando apenas tesouro aqui na terra não vai servir de nada. Você e eu precisamos cuidar da nossa alma para a eternidade. Então guarde seu coração com essas coisas. Eu não estou falando para você não orar, não querer coisas materiais, mas isso só pode vir como consequência de uma alma próspera. A Bíblia diz lá, se eu não me engano é 3 João, não lembro agora se é 1º ou 3 João, que o apóstolo João diz, olha, eu faço votos que você seja próspero como é próspero a sua alma. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Que você seja próspero como é próspera a sua alma. O que isso quer dizer? Quando você cuida da sua alma, quando você é alguém resolvido dentro de você, você tem o referencial correto, os valores corretos, os princípios de Deus, a consequência é você prosperar. Agora, quando você busca coisas materiais como a primeira coisa da tua vida, vai fazer mal para a tua alma. Escute o que eu vou te dizer. E a última coisa. O que importa é o aqui e o agora. Meu Deus do céu. Que mentira do diabo. É esse o referencial que ele põe aí no mundo. Tudo que é para fora, ele põe. Tudo que é para trabalhar para fora, o diabo põe. Não, porque o que importa é aqui agora. Eu preciso me relacionar sexualmente. Eu não posso esperar o casamento, porque o que importa é aqui agora. Aí você vai lá, coloca a tua alma num relacionamento que não foi Deus que preparou para você, ou fora do tempo que Deus preparou para você, e acaba com a tua alma. Não está cuidando da tua alma.
Ou não, eu vou trabalhar os 7 dias da semana. Não tenho tempo para buscar a Deus, não tenho tempo para me relacionar com a minha família, não tenho tempo para estar com meus filhos, não tenho tempo para estar com os meus pais, não tenho tempo para estar com os meus irmãos. E aí o que acontece? Vai destruindo a sua alma no tocante às questões que são aqui e agora. Eu falei ontem e vou repetir. Tudo que te deixa em crise tem a ver com aqui e agora. E que me deixa em crise também. Então, resolva isso na sua vida. Mas por que, Felipe, eu não posso pensar só no aqui e agora? Porque a nossa alma é eterna. Presta atenção. Quando Deus que soprou a alma no homem e falou, depois Deus soprou a vida no homem e falou, agora o homem é alma vivente. Então, o homem, a alma dele se tornou eterna. Eterna. Você e eu, agora, todo ser humano, tem a sua alma eterna. Então, nós temos a eternidade para nós. Então, escuta o que eu vou dizer. Assim como as aves foram feitas para voar, assim como os peixes foram feitos para estar na água, eu e você fomos feitos para a eternidade. Vou repetir para você. Assim como as aves foram feitas para voar, assim como os peixes foram feitos para estar na água, eu e você fomos feitos para estar na eternidade. Sabia que é por isso que a gente não consegue lidar muito bem com a morte física aqui? Por quê? Porque a nossa alma é eterna. Então aquele que tem uma visão só natural, que olha só para o contexto do aqui e agora, quando ele pensa na morte dele, ou quando alguém que ele ama e morre, há essa dor. Há essa dor, por quê? Porque a nossa alma foi criada para ser eterna. Para de olhar para o aqui e agora. Inclui a eternidade todos os seus dias. Então, o que você está fazendo aqui? Você parou para ouvir uma palavra da parte de Deus que vai fazer bem para a tua alma. Isso você está incluindo a eternidade. Quando você está incluindo a eternidade, o que acontece? Tudo vai para o lugar certo. A sua alma clama para a eternidade. Por isso que tem muita gente que às vezes não tem dinheiro, o dinheiro que o mundo diz, né? A pessoa não é rica, a pessoa talvez não tenha casa própria, mas ela tem a alma dela olhando para a eternidade. Aí o que acontece? Ela é uma pessoa que vive em paz. Olha, muitas pessoas têm... Escute o que eu vou te dizer. A casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos, todas as coisas que muitas vezes a gente coloca que é pro aqui e agora, muitas pessoas têm isso e não vivem em paz. Sabe por quê? Porque não conseguem olhar para a eternidade. Agora, quem olha para a eternidade sabe colocar o peso correto das coisas que são aqui e das coisas que são lá. Com relação a essas três coisas, o que Jesus falou? A primeira coisa que Jesus falou é o seguinte: eu não tenho... Eu vivo completa, eu faço a vontade do Pai. Eu vim aqui para fazer o que o Pai me falou. Então Jesus não viveu uma vida independente. Não estou falando que você não tem que ter autonomia. Não é isso não. Mas independente não. Jesus fez isso. Jesus, ele tinha a opção de não ir para a cruz, mas ele falou, eu vou porque é a vontade do meu Pai. Ele viveu de forma coletiva. Segunda coisa, quando você fala de possuir coisas, Jesus falou, olha, eu não tenho, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a última coisa, ele fala, o meu reino é eterno, o meu reino não é daqui. Eu não sou daqui. Porque o povo judeu esperava que Jesus fosse governar ali derrubando o Império Romano, mas o reino de Jesus é eterno. Ele veio aqui, desfez a obra do diabo, desfez tudo aquilo que era morte, agora deu para nós a vida e vida abundante. Então eu quero dizer para você, cuidado com quem são seus referenciais. Se alguém falar para você, Jesus e o diabo, obviamente você vai falar, não, eu quero seguir Jesus, eu quero ter referencial de Jesus. Mas eu quero te dizer uma outra coisa, que o pastor não fala aqui, Deus falou comigo. As pessoas que você anda e que você admira, de carne e osso aqui, ó. As pessoas que são seu referencial, de fato são seguidores de Cristo. Olha, essa eu vejo que é a forma que o diabo mais trabalha agora. Ele dá fama, dinheiro, né? E essas pessoas viram referenciais. Só que elas não seguem a Cristo. E o que o apóstolo Paulo nos ensinou? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você tem que ter muito cuidado com as pessoas que você tem como referencial. Felipe, como que eu sei que alguma pessoa é um referencial para mim? Você admira a vida que ela vive. Você admira. Pessoas que você admira,
De alguma forma ela é um referencial para você. Eu não estou falando que nós não podemos aprender estratégias para esse tempo. Viver, por exemplo, Felipe, então vou dar um exemplo para você. Hoje em dia está muito comum fazer exercício, mas basicamente as pessoas fazem exercício para quê? Basicamente, hoje, no mundo, para ter um corpo que se exibe, para exibir o corpo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus deve fazer exercício para quê? Para cuidar do corpo. Então, se você pega aí modelos, estilistas, eles desenham as roupas para mostrar o corpo. Um homem e uma mulher de Deus, ele usa roupas para cobrir o corpo. Você está vendo que é a mesma coisa, só que você tem referenciais diferentes. Então, por exemplo, eu vejo aí na internet muita gente falando sobre ganhar dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro é bom. Eu não sou contra ganhar dinheiro, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer ganhar dinheiro para quê? Ganhar dinheiro vai te ajudar a construir coisas para a eternidade? Ou vai simplesmente satisfazer você e você vai perder seu propósito? Lembra, você foi criado e eu fui criado para a eternidade, assim como os peixes para a água. Um peixe fora da água, ele não vai conseguir viver bem. Um peixe fora da água, ele não vai ter paz, ele vai se debater. A alma, nesse aspecto, quando ela não está inserida, conectada com coisas para a eternidade, ela se debate. Tem até as coisas fora, tem até os contextos fora, entretanto dentro não está resolvido. Por quê? Porque a alma clama por coisas eternas. Então, queria deixar isso para você. Quem são os seus referenciais? Vou terminar falando esse exemplo. Uma vez, um rapaz veio me perguntar se tatuagem era pecado. Sabe, muitas vezes a gente se preocupa com o fato. Tatuagem sim ou não? Tatuagem sim ou não? A questão não é a tatuagem. A grande pergunta é: quem que você viu com tatuagem que você está querendo imitar? Não, eu sou original. Ninguém, não teve algum referencial. Alguma coisa entrou. Eu me lembro de uma música do Racionais MC que eu ouvia quando eu era adolescente, que ele falava o seguinte, era um recado para os pais. Ele falava: eu entrei pelo rádio, tomei seu filho, você nem viu. Olha que coisa. Por que isso? Porque na verdade se tornou um referencial. A música em si, a música é música, mas dependendo de quem você ouve, do referencial que você ouve, e se essa pessoa está imitando a Cristo, é aí que muda. É aí a questão. Então, deixa eu perguntar para você, que casamento é referencial para você? O casamento da a mulher empoderada? É o casamento os direitos dessa casa são todos divididos igualmente? São casamentos que não são modelos do que diz a palavra de Deus? Ou são pessoas que eventualmente não tem toda essa influência poderosa da internet, ou de programas de televisão, ou de livros, mas é gente que imita Cristo? Você que é mulher, você tem por referencial alguma mulher famosa, alguma coisa assim? Ou você tem por referencial que não é uma mulher de Deus? Ou você tem por referencial uma mulher quebrantada, cheia de Deus? Então, tenha isso, clareza no seu coração. Claro que você quer a Cristo como seu referencial, não quer o diabo, eu também. Mas cuidado com quem você imita, de carne e osso. Eu quero orar por você para encerrar essa live, amém? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale, ó Deus, conosco. Que a nossa renovação da mente venha, para que nós possamos seguir a Cristo e seguir aqueles também que seguem a Cristo. Que possamos ter referenciais que são uma bênção na minha vida e para minha alma e para a alma dos meus irmãos. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Fica na paz. Amanhã, meio-dia, estamos conectados. Deus abençoe.